Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Se Truffaut é considerado cinéfilo por excelência da cinefilia clássica francesa, acho que podemos considerar que Tarantino ocupa a vaga da cinefilia contemporânea. Ele pula a fase da crítica, tornando-se cineasta sem passar pela fase do texto escrito, tão representativo das cinefilias anteriores e um instrumento super poderoso do grande tutor da crítica daquela época, o André Bazin. Tarantino costuma homenagear e prestar tributos cinematográficos através de seus filmes e a reproduzir uma constelação de imagens no uso do pulp, do pop, dos quadrinhos, dos animes, da televisão e das culturas popular e de massa. É importante saber e é importante observar que as obras do Tarantino estão localizadas no pós-modernismo, num momento histórico do cinema marcado pela infinidade de referências, pelo uso das novas tecnologias e pela reprodutibilidade em diversas formas. Tarantino pertence a uma ampla lista de cineastas que não se prendem a uma definição ou a um gênero específico. Ele transita por diversos universos dentro e fora do cinema. Cinefilia é uma palavra que ainda pode gerar dúvidas para as pessoas. Ela está claramente atrelada ao cinema e expressa uma relação bem íntima entre o espectador e a arte de fazer cinema. Cercado por eventos históricos e culturais, esse termo se transforma com o tempo, assim como o próprio cinema, de modo que não é incomum se questionar sobre o que seria um cinéfilo, o que foi o cinéfilo de décadas atrás, o que é o cinéfilo de hoje, o que é cinefilia afinal. Antoine de Beck, eu não sei se eu estou falando certo esse nome, mas ele é crítico e historiador, e ele geralmente costuma chamar nossa atenção para um dos seus textos sobre legitimação e erudição. Ele fala sobre legitimação e uma noção de cultura cinéfila num sentido de construção de conhecimento. O cinéfilo seria aquela pessoa totalmente entregue a esse estudo específico, mas é uma entrega um tanto quanto passional e quase religiosa, por vezes política, escolhendo alguns autores e defendendo eles a qualquer preço. Como o próprio Jean-Luc Godard afirma, foi por causa dos cinéfilos que alguns diretores passaram a ser vistos como artistas. Quentin Tarantino desistiu da escola logo no colegial, ele não cursou qualquer faculdade ou curso de cinema. Uma frase geralmente atribuída a ele diz que ele não frequentou a escola de cinema, mas o cinema. Tarantino faz um cinema pós-moderno, no qual incorpora estratégias narrativas presentes em filmes noir e no cinema moderno, parodiando filmes de gênero e os diversos estilos que passam a existir a partir dos anos 60. É um diretor eclético que se alimenta de diversas formas de se fazer cinema, incluindo as de Howard Hawks, Sergio Leone, dos filmes americanos de exploitation dos anos de 1970 e de Jean-Luc Godard entre os anos de 60 e 65. Com inúmeros filmes realizados, o Tarantino se caracteriza, entre tantas outras coisas, pela extensa mistura de referências culturais, até mesmo do que muitos consideram de baixa cultura, desde um subgênero cinematográfico até mesmo o que se entenderia por subliteratura. Em Cães de Aluguel, de 1992, o cineasta visita o filme policial e o filme de gangster, subgênero que será revisitado em seu filme seguinte, o Pulp Fiction, de 1995. Filme que parte, antes de tudo, da literatura pulp considerada de qualidade menor, assim como o material que lhe servia de matéria-prima, como a revista Amazing Stories, produzida nos anos de 1930. Nestes dois filmes, a cultura pop, assim como a dos quadrinhos e também da música, encontra espaço ao lado de inúmeras referências a filmes, como, por exemplo, A Morte num Beijo, de Robert Aldrich, que é visivelmente citado em uma das cenas de Pulp Fiction. Em Kill Bill, por exemplo, a oposição, mas também complementação entre o Oriente e o Ocidente foram representados por um conjunto de referências cinematográficos de ambos os lados. O gênero western é simulado em som e imagem, com câmeras que remetem ao classicismo de John Ford, mas especialmente a tensão imagética dos westerns spaghetti de Sergio Leone, e sempre que possível acompanhada por uma trilha sonora que reverencia Ennio Morricone. O quadro é completo, o western do cinema tá ali, mas não tá sozinho, e sim unido aos filmes de artes marciais,
a lembrança de Bruce Lee aos animes, a personagem de série de TV, entre outras obras de artes e cultura. Em Bastardos Inglórios, de 2009, Tarantino insere o western no universo dos filmes de guerra, no que ele sugere um clássico confronto entre índios, que seria o grupo de soldados americanos, e os pistoleiros, que seria o grupo de nazistas, ao mesmo tempo em que se apodera do poder metalinguístico do cinema para consumir na tela um gênero e sua história. Tarantino será, enfim, um autor do pop e ideal para o compromisso que o cinema tem com as massas, porque o cinema também não deixa de ser destinado a elas. Bom, vamos fazer uma breve análise de um dos clássicos do Tarantino, que originalmente foi pensada como um filme só, mas que acabou optando por se dividir em dois, e ambos têm 5 capítulos. Nele é narrada a busca por vingança da personagem Beatrix Kidd, também chamada de Black Mamba ou apenas a Noiva, vivida por Uma Thurman. O filme traz 2 características marcantes de Tarantino: a narrativa fora de ordem cronológica e o uso intenso de referências. São lembrados filmes de Kung Fu, filmes de terror, clássicos como Jornada nas Estrelas, entre vários outros. A roupa que a noiva utiliza para enfrentar o Renchi é inspirada no que é utilizado por Bruce Lee no filme Jogo da Morte, de 1978. Também são encontradas citações de Yojimbo, de 1962, de Akira Kurosawa, e aos filmes de faroeste de Sergio Leone. É por causa de suas roupas que Sophie será comparada a uma vilã do Star Trek. A máscara que um dos vilões utiliza no filme lembra muito a um personagem do Bruce Lee, o Kato, numa série de TV que ele fazia. Os trajes colegiais da Gogo, fazendo ela não ser apenas um personagem de Kill Bill, mas também um personagem da iconografia imagética do Japão. A noiva, a protagonista, a personagem central, ela passa a agir muito parecido com o personagem de Bruce Lee no filme Jogo da Morte. E também passa a representá-lo, já que ela consegue, assim como ele, derrotar inúmeros inimigos sozinha. E, não menos importante, ela passa a integrar a constelação de anúncios da capital japonesa. O resultado disso é que, em poucos planos, a gente não sabe precisar se uma turma atua num papel de cinema ou numa peça publicitária, sendo mais sensato pensar que ela compõe no mesmo momento ambos os universos. A roupa amarela da noiva, o vestido Star Trekker da Sophie, a máscara de Kato de um dos vilões, enfim, todas essas coisinhas vão reforçar a condição de personagem de cada um dentro desse filme. Até mesmo fazendo com que ele se aproxime de personagens de videogame, que também é uma mídia que dialoga muito com o cinema. Essa sensação é ainda mais nítida quando Tarantino filma a noiva de frente para Gogo antes de enfrentá-la e de serem formalmente apresentadas como oponentes por meio do campo contra campo que antecede o confronto. Essa divisão é muito comum em videogames de luta, como Street Fighter e Mortal Kombat. É observada em toda a composição do enquadramento, incluindo o fundo do cenário, que obedece à noção de antagonismo entre as personagens e cores. Agora, já na introdução da personagem da Lucy Liu, a origem dela vai ser representada por uma estética e linguagem de anime, que são as animações japonesas tão populares nas TVs do Japão. E usa a trilha sonora de faroeste europeu aplicada à origem dela, elaborada como um episódio genuíno de animação japonesa, talvez seja um dos pontos mais fortes, não somente da aproximação de culturas cinematográficas geograficamente distintas, mas de meios imagéticos diferentes em função de um mesmo filme. O material de força televisiva encontra expressão cinematográfica enquanto é sonorizado por um cinema do passado, de um gênero oposto, digamos assim. Não há barreira temporal, espacial ou até mesmo midiática. Kill Bill é sobre vingança, tema clássico das literaturas, de Shakespeare, Alexandre Dumas, da mitologia grega, os westerns de Sergio Leone, do Clint Eastwood, mas também tema muito abordado por Tarantino. O ponto inicial é o seguinte: você tem personagens de gênero com situações de gênero que você já assistiu entre os filmes, mas de repente, sem razão aparente, eles são colocados em regras da vida real. Tarantino mescla uma situação típica do gênero de crime com aspectos próprios do banal, da rotina,
do lado prosaico da vida. Essa situação híbrida sofre uma virada repentina provocada pelo acaso que detém o avanço lógico da trama para criar um aparente hiperrealismo que rapidamente passa a ser absurdo e irreal. O consumo presente nos filmes Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jack Brown é composto fundamentalmente por hábitos de baixo custo, totalmente acessíveis à maioria da população, como ver televisão, ir ao cinema, escutar música, comer em fast food, consumir maconha. Ainda sobre o cotidiano, uma das características comuns a todos os personagens do diretor, além, é claro, dos péssimos hábitos alimentares, é uma propensão à tagarelice. Em quase todos os roteiros de Tarantino, principalmente nos que viraram filmes através da sua direção, existe uma predominância marcante das cenas de bate-papo entre duas ou mais pessoas e geralmente ambientadas no interior de um bar ou de um carro. Em boa parte dessas conversas, os assuntos são pautados no que diz respeito ao gosto pessoal, mas não do personagem, mas do próprio diretor, como cultura pop, quadrinhos, música, cinema e por aí vai. Quentin Tarantino parece ultrapassar todos os limites da moral e dos bons costumes e defende seus gangsters marginalizados com uma mentalidade própria, a do profissionalismo. Talvez por tratar na maioria dos seus filmes o crime como ganha-pão, como uma profissão como qualquer outra, a forma de admitir as mortes sangrentas e as atitudes absurdas é explicada pelo fato de aceitarmos o universo criminoso como provável e inerente ao cotidiano. Essa construção de personagens do Tarantino ela é totalmente desprovida de um protocolo alegoricamente maniqueísta, aquela coisa de 100% bem, 100% má, que é muito característico do melodrama clássico. Os bandidos, os marginais aqui, eles têm papéis trocados. Eles também são os heróis do filme. Os filmes do Tarantino se alternam entre 3 modos de representação, denominada por Batista de as cenas do cotidiano, os momentos de exploitation e o jogo. As cenas do cotidiano, como eu disse anteriormente, são caracterizadas pela colocação dos personagens em situações da vida real. E também tem várias referências à cultura pop. As cenas de violência extrema, diálogos sobre sexo e drogas de caráter agressivo, exibicionista e surpreendente, que pela inserção do humor negro provocam sentimentos ambíguos no espectador, mistura a gargalhada com a repulsa, configuram os momentos de exploitation. O jogo, citado por Batista, é definido por sua vez pelos truques utilizados pelo diretor para afastar o espectador da ficção. São técnicas que marcam o caráter ficcional da representação e deflagram um efeito de descolamento do espectador da história, apresentada como um jogo e não como espelho do real. Acredito que toda essa admiração e esse respeito que a gente tem com Tarantino, mesmo algumas pessoas que não gostam tanto assim dos filmes dele, seja por, além, é claro, dele ser excelente como diretor e também muito inspirador para quem gosta e estuda cinema, mas também porque ele é muito próximo do seu público. Sabe, assim como um cinéfilo, ele parece saber realmente fazer um filme para um outro cinéfilo. A gente facilmente consegue se identificar com as obras dele. Ele faz a gente se surpreender com tramas muito simples e muito corriqueiras. Ele é realmente muito criativo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e eu tenha contribuído de alguma forma. Qualquer comentário, qualquer opinião que vocês quiserem dar, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Até a próxima!